Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, é para nós comemorarmos demais o que vem acontecendo, né? Tudo que vem acontecendo no São Paulo agora, neste momento, nós temos que comemorar muito, inclusive essa partida em que o São Paulo deu um show, né? Em que o São Paulo amassou o Bahia em pleno Morumbi, em uma partida muito competente. Gente, nós acabamos de ganhar, né? Recentemente ganhamos do Criciúma e foram exatamente os mesmos 3 pontos. Os 3 pontos do Criciúma são os mesmíssimos 3 pontos contra o Bahia, só que são partidas completamente diferentes, né? Contra o Criciúma nós saímos com o placar favorável, saímos com a vitória, mas nós vimos que aquele não era o desempenho que nós queríamos. Não foi uma partida tecnicamente sendo o que nós esperamos desse São Paulo. E contra o Bahia já é completamente diferente disso, né? É o São Paulo que nós finalmente estamos esperando. É o São Paulo que nós queremos ver com o seu ataque definido. Então agora nós temos a certeza, nós temos a conclusão de que o ataque do São Paulo está finalmente definido, está finalmente decidido por conta dessa partida espetacular que nós vimos contra o Bahia. Tivemos vários elementos importantíssimos, vários lances incríveis, né? Principalmente do Luciano, que é uma coisa que a gente precisa falar de uma forma específica aqui nesse vídeo, mas nós tivemos 3 elementos ali muito positivos nessa partida contra o Bahia. Dá pra elogiar a maioria dos jogadores, acho que todos os jogadores do São Paulo nessa partida, só que assim, nós tivemos um Jandrei muito inseguro, muito mal de novo no começo da partida, depois fez uma boa defesa, depois melhorou. Foi uma coisa muito sentimental, muito emocional da torcida na arquibancada, motivando o Jandrei, e tivemos uma pequena evolução, né? Foi uma coisa bonita de ver, porque não adianta, nós temos que torcer pro Jandrei. Rafael não vai voltar agora e muito provavelmente o Yang não vai ter a oportunidade que muitos de nós queríamos. A gente vê que o Jandrei não é qualificado para ser esse goleiro do São Paulo. Só que foi interessante, né? Foi pelo meramente bonito. Eu, particularmente, não queria ele de jeito nenhum. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Mas foi bonito ver o desenrolar na partida em relação emocional ao Jandrei. Claro que nós não podemos contar com isso. Eu sei que muitos vão chegar em mim e falar: Tidico, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Manda esse cara embora. Era o que eu queria também, mas foi um elemento dessa partida desse jogo do São Paulo contra o Bahia. O Jandrei tava muito mal, a bola passou na mão dele ali, ele errou outro passe basicamente igual ao que ele errou contra o Criciúma. Mas depois ele foi ganhando mais confiança, os jogadores motivaram, então foi meramente bonito. Outra coisa simplesmente impressionante foi a partida que o Luciano fez. Luciano e Ferreirinha, né? Só que o Luciano no meio de campo. Algo que é minha grande crítica ao Luciano, mas hoje ele fez uma partida simplesmente impecável no meio de campo do São Paulo. Ele estava ali. Pra mim, ele não faz todas essas partidas, né? A nossa grande ressalva não é com o Luciano, com a figura do Luciano em relação ao São Paulo, é por ele jogar mal posicionado, é por nós pedirmos esse ajuste de posição do Luciano. Mas verdade seja dita, hoje ele destruiu como meio-campista. Tudo que eu espero é que ele continue mantendo esse futebol, que ele mantenha o futebol que ele fez contra o Bahia. Primeiro gol, ele chegou e pediu pro Igor Vinícius passar. Ele tava com o marcador na frente dele, pediu pro Igor Vinícius passar, o Igor Vinícius passou. Ele tocou pro Igor Vinícius e o Igor Vinícius achou o Caleri na área. No outro gol, ele chegou e ele participou ativamente de todos os gols. No outro gol, ele deu um passe maravilhoso pro Ferreirinha, já vou chegar no Ferreirinha, e o Ferreirinha fez um golaço. E o outro ele fez. O Ferreirinha faz uma jogada absurda e ele fez. Então, o ataque do São Paulo detonou. Caleri fez um gol, né? O primeiro gol, depois fez outro golaço anulado. O Caleri tava jogando demais. Colocou uma bola na trave de letra. Então, o nosso ataque funcionou demais. Os 3 elementos, de Andrei, Luciano e Ferreirinha, é muito bacana. O Ferreirinha, logo que ele chegou no São Paulo, nós vimos que o Ferreirinha ele não merecia ter virado reserva com o Zubeldia, mas não estava jogando com o Zubeldia. Ferreirinha vinha jogando muito bem e do nada virou banco. E a gente viu que aquilo estava injusto. Agora, aparentemente, o Ferreirinha é o jogador titular do São Paulo e o mais ideal para aquela posição. O Nestor,
que era o titular do Ferreirinha, né? Acredito que agora passe a ser banco do Ferreirinha. Nestor não vem bem, não vem jogando tão bem. Então nada mais justo que o ataque do São Paulo, que o ataque do São Paulo seja definido dessa forma, com um futebol avassalador. E é muito bacana isso, né? Porque nós temos o ataque que aparentemente mais, eu acho que comentem, quem quiser comentar, claro, sobre isso, dê a opinião de vocês, quem quiser comentar, é claro. Mas eu acho que esse seria o ataque, com o elenco todo que nós temos na mão, acho que esse seria o ataque mais ideal no papel para todo mundo, e ele funcionou ativamente em campo, né? É claro que nós temos que considerar o Nestor, o Rato, o Eric, mas para mim, o time que... esse ataque do São Paulo, que vem jogando, para mim é o ideal, com Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Sempre quis o Luciano, não acho que o Luciano seja bom de meia, né? Eu sempre esperei que o Luciano rendesse mais de segundo atacante, como ele fez o gol dele nessa partida, que é pisando bastante na área, fazendo um gol ali de um falso 9, um segundo atacante, mas hoje jogou demais nessa posição que ele vem jogando pelo São Paulo. E o engraçado assim, né? Uma coisa interessante é que pra mim o melhor jogador do São Paulo é o Lucas. É claro que nós temos o Arboleda como principal, Alan Franco jogando de uma forma simplesmente absurda também. Temos o Ferreirinha jogando muito, Caleri, que pra mim é unânime, um centroavantaço. Mas pra mim, o melhor jogador do São Paulo é o Lucas Moura. No todo, no geralzão, é o Lucas. É o cara que resolve e tal. E a gente viu uma boa partida do Lucas, mas o Lucas ele foi o piorzinho desse ataque. Nós estamos sempre acostumados a ver o Lucas resolver, o Lucas ser o melhor de todos. Mas foi uma partida tão interessante, tão bacana, que o nosso melhor jogador não teve protagonismo nesse jogo contra o Bahia. Foi o Luciano detonou, Ferreirinha jogou demais. Tô vendo que a maioria tá preferindo até mesmo o Ferreirinha que o Luciano nessa partida, mas pra mim o Luciano destruiu. E o Caleri também. Então é muito bacana. Acho que finalmente nós temos decidido o ataque do São Paulo. Um ataque que a gente há muito queria ver encaixado, né? Porque independente dos resultados, a gente queria... Essa vitória, ela vem com peso 2, peso 3, sei lá. Porque além de ganhar do Bahia, que é um time que vem numa boa fase, é um time forte, que vem em uma boa fase, nós ganhamos, amassamos o Bahia na bola, jogando demais contra o Bahia, com o futebol que nós estávamos esperando dessa comissão técnica do Zubeldia, com o nosso ataque funcionando. Né? A nossa grande... Sempre que a gente lamentava demais é saber do potencial dos jogadores do São Paulo, desse elenco, e efetivamente não funcionar. Nesse jogo contra o Bahia, funcionou que muito que bem. Nós vimos ali o Everton Ribeiro no Bahia, né? Joga demais, né? Joga demais. E isso me faz... por que o São Paulo... O São Paulo, gente, o São Paulo tem um elenco. O São Paulo, pra mim, deu muita sorte com esse elenco que tem. E por que o Rames não pode trabalhar nesse time do São Paulo, né? Por que o Rames não pode jogar também, né? A gente vê o que ele tá fazendo ali na Colômbia e, gente, nada me tira da cabeça que o Rames poderia ajudar o São Paulo também, porque nós vimos recentemente o Luciano não fazer a partida que fez contra o Bahia. Então, digamos que nós estamos com o ataque definido do São Paulo, com o Luciano, Lucas, Caleri e Ferreirinha. Pra mim, hoje, né, não tem como sair disso. Neste momento, é o ataque principal, é o que nós temos de melhor ali, aparentemente. Tá certo, já está excelente. Só que o Rames é nosso, gente. O Rames, ele é pago pelo São Paulo, ele é jogador nosso. Por que quando o São Paulo estiver jogando, intercalando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, o São Paulo não possa trabalhar com o Rames, com o Rato, com o André Silva, com o Eric, que também gente, é um banco de luxo, Ferrarese e mais outros, e vai ter o Bobadilha, e voltando, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Alisson. São Paulo tem elenco para montar 2 times gigantes. Gigantes. Agora com o nosso time principal definido, decidido, entrosado, nós temos um banco avassalador também. Que com um trabalho parecido com o que foi feito nesse time principal, que tem o Moreira, tem o Rafinha na lateral, na direita, na esquerda ainda é um problema, mas o Lanza entrou aí, tem o Wellington, que eu, nossa, não sei, mas vai ainda faltar lateral esquerdo, o resto nós temos bastante. Ferrarese e Diego Costa ali no banco, voltando também. São Paulo tem time, por que não pode fazer um trabalho similar ao que fez com o Luciano nesse jogo do Bahia, com o Rames? Porque o Luciano, a gente não vê velocidade, intensidade, marcação. Luciano, há pouco tempo, a gente via que estava pesado. Aí ele veio e fez essa partida mágica contra o Bahia.
Então o Rames pode fazer isso também, porque aí nós vamos ter muitas coisas do que nós estamos falando em relação a disputar todos os campeonatos, a ter um elenco fortíssimo, né? Porque nós vimos que em alguns jogos, não é todo jogo que o São Paulo joga assim, igual foi essa partida contra o Bahia. Não são todos os jogos. Nós vimos partidas horríveis com o Criciúma que ganhamos, com o Vasco e com o Cuiabá que nós perdemos. Partidas horríveis, horrorosas. Então o Rames poderia contribuir sim na montagem do elenco, na elitização do elenco, sim, poderia sim. Aí você fala, te digo que ele não quer jogar, tem briga, não sei o quê. Nós estávamos vendo uma possível briga, uma possível racha no elenco que o Luciano e outros jogadores do elenco desmentiram, falaram que não tem nada, e contra o Bahia realmente jogaram. Se uniram lá e jogaram. Pra mim, tinha algum desconforto, falaram que todo esse desconforto não era briga, não era ninguém torcendo o nariz, ninguém tirando a autonomia do Zubeldia, o clima ruim que estava era principalmente pelo resultado negativo contra o Vasco. Então não tinha racha no elenco, não tinha briga interna. Então eu espero. Então já que o elenco é tão fortalecido, já que os caras estão tão abraçados, que tá todo mundo junto, um brigando pelo outro, integrem o Rames Rodrigues a esse elenco. Faça a energia desses jogadores que agora começaram a jogar, que agora a gente viu encaixado o Lucas com o Luciano, com o Caleri e com o Ferreirinha. Coloquem o Rames, integrem o Rames a esse elenco. Fala, Rames, aqui você também é nosso. Independente de quem vai começar ou não, quem é reserva, quem é titular, você é nosso. Pra mim, dá sim pra fazer um trabalho gigantesco em cima disso. Em cima do Rames do São Paulo, que já é jogador nosso. Porque assim, o Caleri mandou calar a boca lá, né? A gente não sabe. Eu vou apurar e trazer pra vocês aqui. Falam que foi. Alguns estão. Eu não tenho a informação certa, tá? Na hora da transmissão eu falei, pra quem que ele tá. Pra quem que ele tá falando isso, né? Alguns falam que ele tava mandando calar a boca pra quem. Pra quem coloca, né, em dúvida a qualidade técnica dele de não fazer gol, ao tempo sem fazer gol, que ele fez 2 golaços nesse jogo. O segundo, que foi anulado, foi um gol maravilhoso. O primeiro também foi muito bonito. Quase fez um outro gol de cabeça também. Então alguns falam que ele tava mandando calar a boca aqueles que colocam à prova a qualidade técnica dele. Isso não é informação, tá? Isso é o que estão falando. Que ele tava mandando calar a boca porque ele não tava fazendo gol. Outros estão falando que ele tava mandando a mídia calar a boca por conta da suposta crise implantada pela mídia no São Paulo. Falando que tinha problema no elenco, briga e tal. Mas nós não temos isso ainda. Eu vou apurar e trazer isso aqui pra vocês. O que nós vemos é que dificilmente o Caleri mandaria a torcida do São Paulo calar a boca, né? Um ídolo nosso, né? É um cara que a gente vê como um dos principais jogadores do elenco. Um cara que a torcida tem um carinho enorme, um carinho gigantesco. Então é muito difícil isso acontecer no São Paulo. E falando de tudo isso, dessa recuperada do São Paulo e dessa boa impressão que esse jogo nos causa, porque a gente estava esperando um belíssimo futebol do São Paulo com esse elenco competitivo, com esse elenco capaz que nós sabemos que nós temos, tem essa questão do Di Maria. Olha que coisa engraçada, olha que coisa legal. Neste momento, nós precisamos comemorar muito o futebol do São Paulo, porque o Di Maria é um cara que eu queria demais no São Paulo. Nesse momento, essa contratação passa a ser secundária. A gente fala, né? Pega um jogador lendário do nível do Di Maria que eu queria muito, e a gente nem se preocupa com isso por enquanto. Porque eu falo assim, Luciano, que eu sempre questionei de meio-campista, jogou muito contra o Bahia. O Lucas não precisa nem falar nada. Caleri jogou demais. Ferreirinha, melhor ponto esquerda do São Paulo disparado. Se não for um dos melhores pontos esquerdas do futebol. Perdão, gente. Se não for um dos melhores pontos esquerda do futebol brasileiro. Aí eu falo, não, a gente sabe, é óbvio que eu queria o Di Maria no São Paulo, mas precisa. Independente dos rumores, das sondagens, de toda a conversa que ainda rola em volta do Di Maria, a gente fala, será que precisa? E aí, em paralelo a isso, de um jogador dessa grandeza do Di Maria, a gente vê o Rames também na mesma. Menos que o Di Maria na carreira, né? Menos que o Di Maria, mas um jogador de proporção da Europa também. Você vê um jogo que tá tudo bem no São Paulo, que o ambiente realmente, o vestiário tá ok. O time principal, nosso time, nossos principais jogadores juntos, fazendo um futebol maravilhoso. Você fala, nós temos a crescer cada vez mais. Qual que é o amanhã disso? O amanhã é quando voltar Bobadilha, quando voltar Rafael, quando voltar Rames, quando voltar Ferrarese, quando voltar Pablo Maia, quando voltar Rafinha, quando voltar todo mundo, além do que nós já temos lá, o São Paulo está muito bem servido.
Nós temos um amanhã muito esperançoso, muito gratificante, muito animador para os próximos jogos da próxima para os próximos jogos dessa próxima temporada, que a gente espera brigar título pelo campeonato, brigar título pela Libertadores, defender o título da Copa do Brasil. E que, infelizmente, né, tivemos 2 jogos assim ridículos contra o Cuiabá e contra o Vasco, que era. Não vou nem falar do Inter e do Corinthians, tá? Não tô nem falando do Inter e do Corinthians, que a gente sabe que a gente poderia ganhar. Tô falando agora só de Cuiabá e Vasco, que são jogos óbvios que era pra ter ganho. São Paulo poderia também estar brigando pelo Campeonato Brasileiro com tudo o que nós estamos vendo. Mas é isso, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando e trazendo tudo aqui pra vocês. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.